Seminário 4, Convecção Forçada. Alunos Vitor Terracota e Humberto Pereira Melo. Um processador de um computador possui dimensões de 37,5 mm por 37,5 mm, operando a uma temperatura entre 60 graus Celsius e 70 graus Celsius. Esse processador é resfriado por um cooler que utiliza uma ventoinha para gerar um fluxo de ar paralelamente ao processador. Este ar possui a temperatura ambiente de 25 graus Celsius e é acelerado pela ventoinha a uma velocidade constante de 0,5 metros por segundo. Obtenha a taxa de transferência de calor para a temperatura máxima de operação sabendo que o processador tem comportamento isotérmico. Dados: a temperatura de superfície é 70 graus Celsius, que é igual a 343 graus Kelvin. O comprimento do processador é 37,5 mm ou 0,0375 metros. A temperatura do ambiente é de 25 graus Celsius ou 298 graus Kelvin. A velocidade do ar é de 0,5 metros por segundo. Achar taxa de transferência de calor para a máxima temperatura de operação, que no caso é 70 graus Celsius. Aqui nós temos um esquema com volume do controle e as dimensões e temperaturas exemplificadas juntamente com a taxa. As considerações: a transferência de calor é unidimensional, a convecção é a convecção forçada externa e o processador tem a geometria de uma placa plana isométrica. Análise. Primeiro, iremos obter a temperatura de filme, TF, que será igual a 320,5 K. Logo, consultando a tabela 4 do livro em cópia, obtemos as seguintes propriedades para o fluido A nessa faixa de temperatura. Ka igual a 26,3 vezes 10 a menos 3 watts metro Kelvin. PR vai ser aproximadamente 0,707 e VA será igual a 15,89 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Com estas constantes, agora calculando-se o número de Reynolds da placa plana para o escoamento paralelo, nós temos que será o número de Reynolds de 1179,98. Logo, constatamos que o número de Reynolds é menor que 5 vezes 10 elevado a quinta, sendo assim o regime de escoamento laminar. Agora, usando o número de Nusselt médio para o escoamento laminar paralelo na placa plana, podemos obter o coeficiente convectivo médio. Como PR é maior que 0,6, temos que o número de Nusselt é igual a H vezes L sobre K, que é igual a 0,664 vezes número de Reynolds elevado a 0,5 vezes número PR elevado a 1/3. Deixando de destaque o coeficiente convectivo médio, a gente tem que ele vai ser igual a 14,25 W sobre metro quadrado vezes Kelvin. Logo, a taxa de transferência de calor de acordo com a lei de resfriamento de Newton é igual a menos 0,9018 watts. Aqui podemos ver o gráfico da variação do coeficiente convectivo em função do comprimento do processador. Ele começa alto, ele vai caindo, depois ele sobe um pouco e se permanece constante. Comentários. Podemos concluir que as características geométricas do processador influenciam diretamente na natureza de sua convecção e, consequentemente, sua taxa de transferência de calor. Também temos que chamar atenção para as aproximações utilizadas foram para a temperatura de filme de 300 K, pois as tabelas fornecidas pela literatura são de intervalos bem grandes de temperatura, sendo necessária a aproximação.